Nas últimas semanas, Goiás ganhou destaque no noticiário por causa dos assassinatos de mulheres. O pai matou a própria filha, a ex-cunhada, atirou contra a ex-sogra e a ex-mulher antes de cometer suicídio. Dias antes, uma mulher foi assassinada pelo ex-companheiro numa academia no Jardim Curitiba. Também em outubro, uma fisioterapeuta morreu depois de levar um tiro disparado pelo namorado. Diante da situação preocupante e do aumento nos casos de violência doméstica, o jornalismo da Record convidou especialistas de várias áreas para debater o assunto. Os detalhes desse debate, realizado aqui na sede da Record Goiás, você acompanha a partir de hoje na série Violência Doméstica, de quem é a culpa? Na primeira reportagem da série, vamos tentar entender qual é a origem de tanta violência contra a mulher. Daiele, Edivânia, Sionara, Kailane. Essas mulheres não se conheciam, mas entraram para uma lista que nos envergonha, a de mulheres assassinadas em Goiás. Quem escapou da morte se esconde em abrigos e admite que pode ser a próxima vítima. Ah, no primeiro tapa dá um jeito. Larga, vai embora, denuncia, mas não aguenta não. Porque não compensa. Porque tem certeza que achar essa história, ele vai mudar, ele não muda não. Você acha que se tivesse denunciado logo no início, teria evitado toda essa história? Teria, e também eu ter mais força de vontade, né? E ter colocado na minha cabeça assim, não até acreditado nele, que ele falava que eu não ia conseguir, né? Porque eu fiquei bem assim, depressiva. Eu acreditava no que ele falava. Assim. Já os agressores responsabilizam as mulheres pela violência doméstica. De quem é a culpa, por tantos casos de violência doméstica que a gente tem acompanhado aí? Eu acho que é pela lei. A lei é muito frágil, só vai para um lado, só pro lado da mulher. A lei protege a mulher demais? Bastante. A lei, então, na sua opinião, protege a mulher? Demais. Por que eu posso apanhar e ela não? Mas, afinal, qual é a origem de tanto ódio contra as mulheres? As mulheres contribuem para esse tipo de violência? E o que fazer para conter tantos assassinatos no estado? Para responder a essas perguntas, reunimos policiais, representantes do Poder Judiciário, de uma instituição de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica e especialistas em comportamento humano. Logo no início do debate, um consenso. A culpa por tantos crimes contra a mulher é do machismo e da forma como os homens são educados. 90% dos educadores são mulheres. E nós somos mães, estamos compartilhando ali. Então, quando eu digo assim, mulher, assuma o seu papel de educadora do seu filho e mais responsável pela sociedade em que nós estamos. Imagine que uma criança, ela cresce vendo o pai maltratar a mãe, né? Já com gritos, com agressividade. Então, tem os dois lados. Esse menino, ele pode repetir ou ele pode repudiar isso. Então, vai muito também da forma como ele vê, como a mãe se coloca. Quando a mãe, ela sai de casa, ela se opõe, a família, né, a menina e o menino já entendem qual é o papel que essa mulher se coloca. Então, quando a mãe, ela aceita, a menina pode pensar que precisa aceitar também. Presidente do CEVAM, Centro de Valorização da Mulher, Maria Cecília Machado lembra que no Brasil as mulheres são educadas para serem submissas e isso serve de estímulo para o homem violento. A nossa cultura é uma cultura machista. Nós mulheres colocamos nos nossos filhos, nas nossas filhas, essa cultura. Chama-se educação cultural. De que forma que isso, por exemplo, que nós estamos transformando essas meninas em mulheres nesse... Nós podemos citar dentro das nossas próprias casas, Olares. Quando você tira o menino das obrigações, apesar que tem mudado. Hoje o homem está mais inserido nesse contexto. Tiramos o menino pode jogar bola na rua, ele pode gritar, ele pode fazer como ele quer, sexualmente ele pode desenvolver a sexualidade mais cedo. As meninas, nesse contexto que elas são tolhidas, elas têm que falar baixo, elas têm que criar isso. Então nós damos um poder ao homem. Desde a criança? Desde a criança. Nós temos fatos, eu escutei aqui antes, nos bastidores, e escuto isso no dia a dia. Machão,
olha aqui, esse aqui vai ser um machão, esse aqui vai ser um garanhão do setor, ele vai faturar todas as meninas. E é isso que a gente tem escutado. O medo é tanto que os recentes casos de assassinatos de mulheres em Goiás fizeram com que muitas vítimas rompessem o silêncio para denunciar os companheiros violentos. Só na Delegacia da Mulher do Centro de Goiânia são registradas, em média, 300 denúncias por mês. Uma média de 10 casos por dia. Quando a gente atende a vítima na delegacia, que ela procura a delegacia aqui, naturalmente, a gente percebe que ela está sendo vítima de violência doméstica, porque muitas vezes a vítima nem sabe que está sendo vítima de violência doméstica. Muitas vezes elas consideram que a violência é só agressão, é o machucado, é o olho roxo. E muitas vezes a violência ela é praticada com palavras, é a violência moral, é a violência psicológica, são as ameaças. Ela não entende isso como violência. Muitas vezes ela não entende isso. E muitas vítimas procuram a delegacia querendo uma orientação, mas naquele momento às vezes até desistem do registro porque elas acham que podem tolerar um pouco mais, porque elas podem esperar a melhora do parceiro um pouco mais. Eu escuto isso sempre. Para esse desembargador, que preside a Coordenadoria Estadual da Mulher em situação de violência doméstica e familiar, normalmente os homens que agridem as companheiras vieram de lares violentos. Foram agredidos ou presenciaram agressões entre os pais. O fator preponderante é que eu mude o comportamento nessa visão e nessa elevação da mulher e fazendo com que ela veja que ela não está submetida e nem pode ser submissa ao homem. E isso ocorre e tem que partir do ambiente doméstico. Marido e mulher, o companheiro e a companheira, o ficante e a ficante, o namorado e a namorada. Então isso é um despertar que inicia no ambiente familiar, doméstico, no ambiente caseiro. Acusado de tentar agredir a companheira, esse músico de 42 anos foi preso pela 5ª vez. Ele admite que agrediu quase todas as mulheres com quem se relacionou. O músico conta que cresceu vendo a mãe e os irmãos sendo espancados pelo pai dele. Eu cresci num ambiente de muita violência, onde, meus 10 anos, meu pai chegava em casa bêbado e nos agrediam, jogava panela na sala quando a comida estava fria. E aí minha mãe tinha que correr com a gente, sabe, para casa de tios, que eu morava no Novo Mundo. Então quantas vezes nós chegamos até ter que mudarmos para a chácara do meu avô para ter um pouco de segurança. Seu pai batia na sua mãe? Meu pai sim, agredia minha mãe sim, e não batia na gente também. Esse menino de 10 anos, de tanto ver o pai bater na mãe dele, se transformou numa criança agressiva. O menino reproduz na escola a violência que presenciou dentro de casa. Ele batia com fio e também às vezes até jogava coisa em mim. Dava soco em você? Às vezes ele dava. Como que era? Conta pra gente como é que ele batia em você. Ele pegava e ficava com raiva, estava sentado na cama e ele metia soco, assim, no meu braço e até na minha barriga. O que ele batia em você? Não sei, é porque ele ficava bêbado e descontava raiva em mim. Xingava minha mãe quando estava conversando, xingava eu, que eu era igual a minha mãe. E também ficava falando que ele ficava ameaçando minha mãe. Falando o que pra sua mãe? Que queria matar ela, queria pegar eu e meu irmão, tirar a guarda dela. Os números da violência contra a mulher em Goiás são tão preocupantes que a Polícia Militar teve que criar a Patrulha Maria da Penha para atender exclusivamente mulheres agredidas pelos companheiros. Em 1 ano e meio, 2.500 mulheres foram atendidas pela equipe. Depois desses acontecimentos trágicos, o nosso telefone, que eu passar mais para frente, a questão do Disque Denúncia, nós temos atendido mais mulheres ou pessoas que têm visto violência e têm nos noticiado. Quer dizer, o medo tem feito a mulher denunciar mais? Tem sim. Tanto é que ontem eu estava na rua, nós fomos em questão de 1 hora, em 2 casos assim graves, que pessoas viram, né, falou, não, esse agressor vai matar mesmo essa mulher, e nós fomos até lá, em virtude, eu creio sim, dessa notícia, a pessoa se preocupa mesmo. Durante o debate realizado por nossa equipe, todos concordaram
que a forma como os homens estão sendo educados é, de fato, a grande responsável pela violência contra a mulher. Nós somos as mães, nós somos as educadoras. Vai para o ensino primário, né, que hoje não é primário, é fundamental, vai ver quem está lá. 90% são mulheres. O que eu estou fazendo? Será que eu eduquei meu filho para ele ter respeito ao outro?